Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Esse acontecimento, ele se passa logo depois que Jesus ressuscitou. Lembram? Ele apareceu aos discípulos, homens que estavam com medo, confusos, inseguros e até mesmo duvidando. E quem estavam ali? Os discípulos, aqueles que caminharam com ele, mas que naquele momento ainda não tinham compreendido totalmente o propósito da cruz. E então, Jesus cita este versículo. Vou repetir para vocês o versículo. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus estava explicando algo que até então eles não haviam entendido por completo, que o sofrimento não foi uma derrota, que aquele sofrimento todo era um propósito, fazia parte de um propósito. Que a cruz, ela não era o fim, não foi o fim. A cruz, ela foi o caminho. E que a ressurreição, ela não foi apenas um milagre. A ressurreição de Jesus, ela foi a vitória definitiva. Deus é muito lindo. Mas por que Jesus precisou explicar isso? Porque mesmo estando com ele, mesmo os discípulos estando com Jesus, muitos ainda não tinham despertado espiritualmente. Eles viram milagres, muitos milagres, mas ainda não compreendiam a missão. E aqui está uma verdade muito profunda. Nem sempre estar perto de Deus significa entender o que Ele está fazendo. Fez sentido isso para você? Jesus então abre o entendimento deles. Ele abre o entendimento daqueles discípulos. Ele mostra que tudo já estava escrito, que nada foi por acaso. E mais do que isso, ele entrega uma missão. E você sabia que tudo que acontece na sua vida também já estava escrito? Tudo o que precisa acontecer na sua vida, todo o seu propósito, tudo que Deus tem para você, tudo que Deus sonha para a sua vida, já está escrito? Então Jesus vai entregar uma missão para esses discípulos: anunciar o arrependimento, levar cura espiritual e ser ponte entre Deus e as pessoas. Olha que missão linda que Jesus entregou para esses discípulos. Hoje, muitas pessoas também estão como aqueles discípulos, inúmeras. Vivem dores e não entendem, passam por processos e acham que é o fim, acabou, não vou dar conta, é o meu fim. Carregam culpas, medos,
muitos medos e travas emocionais. Mas Jesus, ele continua dizendo: existe um propósito, existe um recomeço, existe perdão para você. O arrependimento que ele fala não é culpa, é libertação. Não é reconhecer esses medos, não é reconhecer esses bloqueios, essas travas, esses pecados para se punir, não, mas para se libertar. É reconhecer para alinhar e recomeçar com Deus. Hoje, você é chamada aqui neste versículo a 3 atitudes. É entender os seus processos. Nem toda dor é castigo, que muitos são os caminhos da sua transformação. Segundo, se permitir recomeçar, não ficar estagnado, estagnada, parado. Deus não te prende no passado. Ele te chama para um novo começo. Terceiro, se tornar instrumento. Assim como os discípulos, você também é chamado para levar luz. Com suas palavras, com suas atitudes, com a sua presença. E você ainda tem uma ferramenta muito poderosa para você poder levar para as pessoas. É seu exemplo de vida. É tudo aquilo que você passou no passado, que você viveu, na verdade, no passado. E você se redimiu, você está vivendo uma nova vida. É você pegar aquele seu exemplo e ajudar outras pessoas para que elas saiam dessa situação ou elas não entrem nessa situação a qual você já vivenciou e sabe que te afastou de Deus. Então, use daquilo que te afastou de Deus, que te afastou dos seus propósitos, que te afastou do seu caminho, para poder ajudar outras pessoas, salvar outras vidas. Jesus, ele não morreu apenas para ser lembrado, não. Pensa como foi a morte de Jesus. Se realmente é isso que você pensa, que aquela morte toda é somente para ser uma lembrança, não. Ele ressuscitou para ser vivido, vivido a cada dia nas nossas vidas, nas nossas histórias. O que ele ensinou aos discípulos naquele dia, hoje ele está ensinando para mim e para você. Ele está ensinando que existe perdão, ele está ensinando que existe um propósito, que existe um chamado sobre a sua vida. Despertai, porque para vivenciar o perdão, o propósito e o chamado, é preciso despertar. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Um grande abraço e fique com Deus.